Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Nosso último aconselhamento do dia, hein? Olha só, meu querido e minha querida, não é? A pergunta que me fazem aqui, já contei, compartilhei para vocês, é uma pessoa que ela estava vivendo aqui em São Paulo, os pais são do interior e ela acabou tendo a família desfeita, ela voltou para a cidade dela, voltou para a casa dos pais e agora está de volta num trabalho que ela teve há 13 anos atrás, né? Só que agora ela voltou para a casa dos pais com os filhos, no caso os netinhos dos pais, não é? E aí ela diz para mim assim: Céu, eu sinto como se a minha vida tivesse voltado para o começo. Como eu posso fugir dessa rotatória da vida? É uma boa palavra, não é? Olha só que coisa interessante, não é? Uma coisa importante para nós não cairmos nessa rotatória, meu querido e minha querida, está em Marcos 4:24. Aliás, hoje eu já tratei sobre isso com vocês quando eu fiz o primeiro aconselhamento, mas eu volto a falar dele de novo, não é? Marcos 4:24 diz assim: Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida que você tiver medido, vos medirão também, e mais ainda se acrescentará. Então, a nossa decisão de julgamento, ela é muito importante para a gente não entrar na rotatória da vida. Vamos compreender algumas coisas. Vocês lembram lá que Davi julgou Urias, não é? Como é que pode? Urias sendo heteu, não tinha possuído Betseba. Betseba era virgem, não é? Ela não tinha mantido ainda relações, e o profeta Natan diz lá em 2 Samuel 12:1 em diante, ele fala que o Urias cuidou da Betseba como se fosse uma cordeirinha nos seus braços, como um pai cuida de uma filha. Então ele não a possuiu, e o rei Davi considerou isso uma agressão à Torá, uma agressão à lei, porque o homem tinha que pelo menos um ano dedicar-se à alegria da sua esposa, dando-lhe filhos, não podia ir para a guerra, é a lei, é o que está na Torá, é o que está nas Escrituras. Mas Davi mesmo, depois de ter pensado e julgado Urias ao ponto dele ter matado, assassinado, Davi fez a mesma coisa que Urias fez com Betseba. Vamos ler lá? Então, 1 Reis 1, versículo 1. Tendo o rei Davi já velho entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém ele não se aquecia. Então lhes disseram seus servos: procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, tenha cuidado dele, durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Não é? E procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa e acharam Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Não é interessante, meu querido, minha querida? Olha só, o rei que tinha ficado irado com Urias, agiu de um modo tão errado em relação a Urias, até a morte de Urias, ele me pega agora Abisag e não a possui, ou seja, ele não mantém relações sexuais com Abisag exatamente como Urias fez com Betseba. Então, quando nós julgamos, meu querido e minha querida, ainda que nós vamos dizer, mas nunca eu vou fazer isso, Davi na idade idoso, ele fez isso. E isso foi o motivo porque um dos filhos dele morreu. Adonias vai pedir a Abisag, a sunamita, para casar-se. Eu vou ler para vocês, olha só. A rainha Betseba vai conversar com o rei e pede para o rei Salomão para dar Abisag. Olha só, está escrito aqui, olha que coisa muito interessante. 1 Reis 2:21. Então disse a rainha de Sabá: dê-se Abisag a sunamita Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que me pedes Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é meu irmão mais velho? Para ele, digo também para Abiatar o sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Depois ele realmente manda que o general dele assassine o irmão. O irmão morreu por causa daquela mulher que Davi, que já estava morto, não possuiu, não é? Então, porque naquele tempo, olha que coisa interessante, naquele tempo, você possuir a mulher
do rei significava poder, significava autoridade. Na verdade, até hoje, né, meu querido, minha querida? Se você vê Jacqueline Kennedy, né, que depois foi se tornar mulher de Onassis, e assim até hoje, a mulher que foi de alguém que exerceu poder sobre a terra, acaba sendo como um troféu na mão do outro poder, não é? Yaakov também teve uma situação que ele enganou o pai a pedido da mãe, e aí depois ele foi enganado por Labão, que deu uma mulher por outra, ele acabou tendo de servir 14 anos pela mulher que ele queria se casar, depois ainda teve trocado o salário dele por 10 vezes, mas ele buscou o Senhor. Então, olha só, o fato de você também agir contra alguém faz com que você venha passar por uma situação de rotatória da vida. Você vir a passar exatamente por aquilo que aquele alguém que você feriu, se você não tratar disso, também vai fazer você entrar numa rotatória da vida, não é? Um outro caso bastante grave que você vai lembrar, está no livro de Esther. Lembra de Amã, mau Amã? Não é? O mau Amã tinha preparado uma forca para Mordecai, lembra? E ele morreu enforcado nessa forca. Então, essa coisa de nós tanto julgarmos as pessoas faz com que entremos em rotatória, quanto essa coisa de nós hostilizarmos as pessoas, de nós agirmos de uma maneira agressiva com as pessoas, também faz com que a gente entre na rotatória da vida, não é? Mateus 12:37 diz assim: porque pelas tuas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, se você vê, meu querido, minha querida, Israel, ele foi condenado a uma rotatória de 40 anos quando saiu do Egito. Por que motivo? Pelas palavras, meu querido, minha querida. Reclamando, 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 murmurando, 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 não dando valor para aquilo que o Eterno estava dando na vida da pessoa. Isso fez com que a pessoa entrasse numa rotatória da vida. Então, meu querido e minha querida, o que eu gostaria que você tivesse como esperança no seu coração é que quando nós nascemos de novo, nós podemos dar um reinício na nossa vida. Nós podemos já sairmos limpinhos, branquinhos e sem rotatória, ainda que os nossos pecados sejam negros como um tição, como um carvão, ainda que eles sejam vermelhos como um sangue, o carmesim. O Senhor nos purifica e nos transforma mais alvos do que a neve. Quando nós somos transformados mais alvos do que a neve, não tem rotatória. Não há motivo para nós andarmos em círculos. O Senhor ainda diz uma palavra tremenda que eu quero ler para vocês, Isaías 43, diz o seguinte no versículo 19: eis que eu faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor diz que Ele endireitará os teus caminhos, os meus caminhos, e Ele nos levará a caminhar por um caminho plano, não um caminho de altos e baixos, como nós vivemos nesse mundo tenebroso, um caminho que quer nos levar, nos roubar a nossa paz, não é? Existe uma situação em Israel, se você depois quiser estar lendo lá na sua casa, anota aí esse texto, porque é muito interessante. São duas situações, uma diferente da outra. Uma está em Números 20 e o outra é narrada em Números 21. Então você vai ler lá, Números 20, começa do 14 em diante, Números 21, no capítulo seguinte, a partir do versículo 21. Israel está passando pela região de Cádiz, e aí enviou mensageiros para o rei Edom. Lembra Edom? Quem é? Edom, hebraico, vermelho, que vem lá do repasto de lentilhas, né? Que está falando do Esav, né? Que é o Esaú, conhecido aqui como Esaú. E aí o que aconteceu? Eles mandaram dizer: olha, o Esaú, deixa a gente atravessar aí na tua terra, nós vamos só pela estrada, nós não vamos entrar na tua cidade, nós vamos pagar, se a gente tiver que tomar água, nós vamos pagar com o nosso dinheiro, deixa a gente entrar por aí. E aí o que aconteceu? Não teve acordo. Esaú falou para ele: olha, se vocês passarem aqui, eu vou matar vocês, eu vou colocar todo o meu exército para destruir vocês. E aí Moisés teve que fazer o contorno ao redor da cidade. O povo, meu querido, minha querida, começaram a reclamar que não queria fazer aquele contorno, porque não queria fazer aquele contorno, e chegou num tal ponto de reclamação que o Senhor tirou a presença dele. Quando o Senhor tirou a presença, aquela região desértica que já tinha cobra, só não vinha atacar o povo,
porque o povo estava protegido pela presença do Senhor. Quando o Senhor vê o pecado, ele se retira. Quando ele se retirou, meu amado, minha amada, vieram um monte de serpente lá e começaram a matar todo o povo de Israel, que são serpentes pequenininhas em Israel, mas são extremamente venenosas. Aí o Senhor, Moisés foi lá, orou com Arão, implorou para o Senhor, não é? Aí fizeram a serpente de bronze, que acabou sendo adorada depois como Netuzã, mas enfim, isso aí não veio ao caso. Mas ali todos que olhassem para a serpente seriam curados. Mas morreu muita gente em Israel, meu querido e minha querida. Mas se você ver depois no capítulo seguinte, eles vão atravessar a cidade dos amorreus, e aí foi a mesma coisa, pedindo, deixa eu passar na sua cidade, eu vou pagar a água que eu tomar, eu não vou entrar dentro da tua cidade, eu vou só pelo ladinho de fora, eu não vou trazer nenhuma perturbação para você, nem para o seu povo, pelo contrário, eu vou até trazer recurso para você, porque eu vou estar passando ali. Mas sabe o que os amorreus fizeram? Já nem responderam, já foram atacar Israel. Aí o Senhor se levantou a favor de Israel. Não deixou eles rodearem a cidade, não. Eles destruíram os amorreus e tomaram a posse das cidades deles. Então, veja a diferença. Numa que ele tinha que caminhar ao redor de Esav, de Esaú, não é? Da cidade dos Edomitas, que quer dizer dom vermelho, do repasto de lentilhas. Ele também era ruivo, era vermelho. Então ficou vermelho mesmo. E a outra nos amorreus, onde eles não murmuraram, não reclamaram, eles não tiveram que dar volta não, meu querido, minha querida. Então uma coisa importante pra gente, não é? Eu não sei o motivo pelo qual o seu casamento terminou, não é? Você não entrou muito em acordo, em detalhes disso, mas uma coisa é fato, todo término de casamento vem pelo endurecimento do coração. Todo, não tem como eu dizer, não teve, não é? Não sei se foi você, se foi eles, se foram ambos, mas nós sabemos que isso mora aí no cantinho, uma desobediência muito grande a termos esse amor verdadeiro, real, que excede entendimento que o Eterno requer de todos nós. Não adianta eu falar que eu vou, céu, mas aconteceu isso, tem muitos casos aqui, meu querido, minha querida, tem um caso de aconselhamentos aqui que a irmã é espancada pelo marido, não é? E eu sou totalmente, eu repudio qualquer tipo de agressão, meu querido, minha querida, repudio mesmo. Não é a vontade do Senhor que ninguém viva embaixo de violência, não é a vontade do Senhor isso. Não é isso aí, já deixou de ser casamento há muito tempo, viu, meu querido, minha querida? Acabou o respeito, acabou isso daí, já acabou o casamento, você não se deu conta ainda, não percebeu, né? Mas no caso aqui do que nós estamos tratando, minha irmã, você está tendo uma oportunidade de um recomeço na sua vida. Não é? Meu desejo é que você tome uma decisão por um novo nascimento, você tome uma decisão verdadeira na direção do Senhor. Se você teve a experiência de um novo nascimento, minha linda, olha, precisa rever os valores e os conceitos, precisa. Não é? A techuvá, que é voltar-se ao Eterno, converter-se ao Eterno todo o coração, ela tem verdadeiramente um significado muito grandioso, um temor muito grandioso do Senhor, e as práticas das coisas antigas tendem a ser colocadas de lado. Você tendo essa experiência do novo nascimento, você vai ver que o Senhor, como Ele promete para você, Ele vai fazer um caminho onde não tem caminho. Um lugar que você fala, não tem porta, não, Ele vai criar uma porta para você. E Ele vai fazer um caminho plano para que você ande juntamente com Ele, e Ele estará contigo. Né? E nesse momento Ele é teu esposo, você está sozinha, Ele é teu esposo. Então confia nele, a todos vocês que tiveram casamentos desfeitos, estão num novo casamento, ou então sentem que retrocederam, estão enfrentando as mesmas coisas, busque ao Senhor, procure compreender por que você está nessa posição. Isso é muito importante, porque nós caminhamos para frente em obediência, meu querido, minha querida, não numa rotatória da vida. Saia da rotatória. É o que eu peço ao Senhor em oração, que você possa encontrar o caminho certo.